Bom dia, yogis e yoginis, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Papo sobre Yoga, eu sou a Vivian Cunha e aqui é esse... Olá! Então aqui é esse espaço que a gente tem, né, Papo sobre Yoga, para conversar sobre dúvidas, comentários, questões, né, obstáculos que às vezes surgem nessa estrada enquanto professor, professora de yoga, né? Então, esse é um espaço que eventualmente, né, vão vir convidados, convidadas para a gente conversar sobre dúvidas que aparecem nessa jornada. Então, eu vou convidar hoje a Kelly. Olá, Kelly, bom Olá, dia. bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que bom te ter aqui. Ah, obrigada. Ó, o Lequinho vai participar também. Você, Lequinho? Lequinho? É, Que legal ter sua presença. Eu queria começar obrigada. pedindo para você fazer uma apresentação, falar um pouquinho sobre você, a sua jornada, se você quiser. Ah, tá bom. Então, meu nome é Kelly, né? Eu moro em Limeira, São Paulo, interior de São Paulo. Só que eu sou de São Paulo e moro aqui há 5 anos. E aí eu comecei a jornada do yoga há 2 anos. E assim, logo eu já me interessei de cara e aí eu já quis me aprofundar um pouco mais e já fui procurar um curso de formação, né? Não sei. Eu ainda estava meio perdida em questão de profissionalmente, né? Eu sempre fui da área administrativa e aí eu queria, assim, percorrer um outro caminho, alguma outra coisa. Então, como eu gostei muito, e aí eu fiz um curso de formação numa escola, fiz, não, comecei, aí não me adaptei e parei, tranquei e tal. Aí durante a pandemia, né, do ano passado, como eu tava em casa, e aí eu tava pensando, ai, poxa, eu acho que eu devo voltar, né? Acho que eu devo retornar. E aí vi uma promoção assim de uma escola online e aí resolvi fazer. Aí fiz, né, o curso, mas assim, eu acho assim para mim, né, que acho que também faltou um pouco de dedicação minha, eu não acabei assim é, é assim, eu fiz o curso, completei, e eu até falei que eu passei na prova teórica, né? Que tem os dois testes teórico e o vídeo que você tem que mandar da sua aula prática. E a minha aula prática, eu tive assim, eu fiz a minha apresentação dando uma aula, só que assim, eu tive um feedback bem negativo, sabe? Com várias coisas que eu deveria arrumar, até a didática da aula, tudo. Então aí eu peguei, e assim, eu tenho um prazo ainda para mostrar até agosto. E eu não completei, eu não fiz ainda, eu tô insegura, sabe, para fazer de novo, novamente. Eu tenho dificuldade, assim, de achar pessoas que se interessam a praticar comigo, sabe? E aqui na cidade, eu até falei com o Vini, né, eu falei para ele que tem duas professoras muito boas, tanto é que eu comecei a partir de uma, e aí por conta da distância eu fui para outra, né? E eu vejo assim que elas têm várias postagens, bastante gente procura. Hoje o yoga cresceu muito, né, aqui na cidade também. E eu sempre acabo me comparando um pouco, sabe? Eu falo, ai, mas será que eu vou chegar nesse nível? Será que eu vou conseguir alcançar aluno? E assim, o meu marido, ele tem academia. Ele é professor de funcional. Então, assim, eu tô meio que no ramo ali com ele. Só que lá dentro da academia eu tenho um restaurante. Eu faço poke, sabe? Comida Aham. havaiana. Então eu tenho um outro tipo de negócio, sabe? Que lá também na academia não tem um espaço assim que eu falar, eu poderia aplicar o yoga aqui, por ser um barracão, é barulhento, tem musculação também, sabe? Aí, às vezes, quando eu faço, eu acabo fazendo aqui na minha casa, né, tudo, mas eu sinto assim, talvez eu não consiga chamar as pessoas mesmo para fazer comigo. Eu tenho uma certa limitação e aí eu fico pensando, né, como que eu faço para ter essa disciplina? Eu mesmo, assim, às vezes eu acabo fazendo, porque hoje eu não faço mais as aulas práticas com essas professoras que eu fazia. Eu falei, ah, não, eu consigo fazer sozinha, eu preciso me fazer na minha casa. E aí, quando eu começo uma aula, eu me distraio muito fácil, sabe? Eu me limito, eu começo a ter um exercício, eu falo, ah, eu não consigo fazer. Aí eu paro no meio da aula, eu não consigo voltar pro flow de novo, sabe? Eu fico.
muito insegura, sabe? Muito insegura. Então, às vezes eu falo, ah, deveria voltar para essas aulas com elas, presenciais, para me dar mais um impulso, sabe? E eu acabo deixando, e quando eu vejo, eu não pratiquei uma semana, não, não, não consegui fazer nada, sabe? Mas enfim, é isso. Entendi. E aí você está buscando assim como continuar agora, né? Como o que fazer, como se organizar, como seguir, Isso, apresentar a sua prática até agosto, né? E você isso, é. Eu tá... tenho vontade de me aprofundar mais, que eu acho que, assim, falta bastante conteúdo para mim. Foi Uhum, importante essa escola, 6 meses, para a base, sabe? sim. Mas eu sei que também depende muito de mim também, sabe? Mas é mais ou menos isso, que eu queria uma direção, assim, uma disciplina mesmo pra mim, sabe? Continuar, porque eu gosto muito, muito, muito. Até o meu marido, ele fala, nossa, mas você não caça pessoas, você precisa tirar isso de você, essa insegurança sua, sabe? Ir atrás, você forçar mais, assim, a querer dar aula, sabe? E eu me limito, eu fico, ah, não, mas eu acho que eu ainda não dá certo, eu ainda não tô pronta. É isso. Eu te entendo demais, Kelly. Eu sou exatamente a mesma coisa nos primeiros momentos. Porque nesse momento, como você falou, né? Você começou a praticar yoga e se encantou, né? E falou, quero me aprofundar nisso. E buscou um curso de formação no primeiro ano, que você disse, né? É, no primeiro ano já. E eu fiz a mesma coisa, Kelly. Eu comecei a praticar lá atrás, eu me encantei também, queria me aprofundar. E aí, quando eu busquei curso de formação, eu nem sabia se de fato, no início, eu não tinha tão cristalizado que eu queria ser professora. Eu tinha cristalizado que eu queria me aprofundar. Era esse o meu objetivo. E se eventualmente, né, tudo desse certo, viraria professora. E essa escolha foi tão assim, foi tão do coração que, caramba, eu quero me aprofundar. Tá sendo tão incrível. Só que eu não organizei minha vida para isso. Então, eu estava fazendo mais um monte de outras atividades, não consegui focar no meu curso de formação e eu abandonei na metade. Que nem você abandonou o seu também, né? A primeira vez. Isso, é. Então fiquei muito. E essa insegurança, assim, inicial, eu senti também exatamente a mesma coisa. Porque o curso de formação, né, eles entregam diversas ferramentas para gente. Só que o que eu senti no meu caso é que não era bem estruturado, era tanta informação que às vezes eu não sabia nem como começar. Como que eu vou organizar isso internamente? Por onde que eu começo a compreender isso tudo? Então eu tive muito essa sensação e eu me senti muito perdida, me senti insegura, não sabia como começar, qual o primeiro passo? Eu pensava, qual o primeiro passo? Será que é isso? Eu olhava aquele bando de coisa e o que? É sorteio? Como é que eu faço? Então, eu te entendo demais, né? E além da questão de saber por onde começar, tem a nossa questão interna, né? Da insegurança. E acaba que esses dois fatores são muito atrelados, né? O fato da gente não sentir seguro com o que a gente sabe, com a maneira que a gente está assimilando tudo aquilo, vai com certeza impactar a nossa sensação de segurança, de confiança para compartilhar, né? É, Então, a gente conseguir ir cristalizando as informações e se organizando mentalmente e praticando, né? Porque se a gente só estudar e não estiver aplicando no nosso corpo, na nossa prática, na nossa vida, vai ficar um conhecimento mais teórico, né? E se a gente estiver só praticando, a gente não está compreendendo e se aprofundando na filosofia. Então, sim. esse estudo teórico com a prática é sempre importante. Aí teve a questão que você falou, né? De às vezes você se frustra e ai, não quero continuar, né? Então, nesse momento, é muito legal ter uma prática para ir, né? Você falou que tem essas duas professoras, de frequentar práticas e de criar uma relação com professores também. Pode ser uma ou um professor que você confie, né? Que esteja observando a sua prática também, né? Que esteja do seu lado, para conseguir te dar dicas quando perceber vai percebendo suas dificuldades, seus obstáculos, né? Eu acho que é bem legal a gente ter sempre alguém que a gente possa contar, É porque a gente verdade. tá amparado, né? O que que eu faço agora? Agora eu não sei, agora tô fazendo minha prática, mas agora eu tô me sentindo meio estagnado, não sei para onde ir. Será que eu fico nessa prática? Será que eu crio uma prática qualquer? Então, às vezes, dá uma sensação de desamparo. Você falou, né? Você parou de frequentar as aulas,
as práticas e começou a focar na sua prática pessoal. Mas é importante também a gente ter esse conhecimento. Não sei se você teve isso no seu curso de formação, essa base, né, essa estrutura de como montar uma prática de fato que seja benéfica para você, né? Que seja sustentável ao longo do tempo. Então, Isso. não sei se o curso de formação deu essa ferramenta. Muitas vezes dão, né? É importante dar. Deram. Deram. E Deram. também acompanhamento, né? Porque às vezes só entregar e a gente não saber exatamente o que fazer também vai causar um certo obstáculo, né? Que a gente não souber exatamente como lidar com essa ferramenta. Uhum. Tô com um papel aqui, tô com uma gravação ao vivo, mas e agora? Uma gravação, e agora, né? O que que eu faço? Então, acho que É. esse acompanhamento é muito legal, né? Vem cá, me ajuda. Agora eu não sei, fiz essa prática, tá funcionando? É isso? Tá batendo com. Uma coisa é a gente ver uma estrutura e tirá-la do papel aplicando, né, para a prática. Uhum. Então, eu sempre acho que um acompanhamento no momento inicial é muito importante. É que nem se alguém desse a mão pra gente, né, e fosse caminhando os primeiros passos, né? Eu gosto até dessa analogia do curso de formação sendo uma gestação, o momento que a gente está lá recebendo nossos nutrientes, né, crescendo, e quando termina o curso de formação, nascemos, mas e aí? A criança precisa se alimentar, precisa de. É ainda um pouco dependente, um pouco não, né? É completamente dependente nos É, momentos. Então, ter um acompanhamento nesse primeiro momento é muito importante, né, para a gente saber se a gente está indo para a direção certa. E na minha caminhada eu tive assim grandes professores que me ajudaram, né? Eu tive a sorte, eu vivia numa comunidade de yoga, então eu tive esse apoio de diversas pessoas e foi muito importante. E outra coisa também que quando eu comecei, né, a trabalhar como professora de professores nos cursos de formação, aí eu percebi que isso era algo muito recorrente. Muitos alunos, muitas alunas se sentiam muito inseguros para começar. E outra coisa que eu percebi também é que ia acontecendo esse negócio de adiar. Muitas vezes já tinha situação ali, né? Seu marido tem uma academia, né? Já tem uma uhum. situação que não tem a estrutura perfeita, né? É. Mas olha quem veio acompanhar a conversa com a É. gente. Aí, então, eu via muitos alunos, alunas com. Uma amiga já tinha pedido aula, outra os colegas de trabalho, e já tinha uma situação ali, tinha gente perguntando, uma já tinha um espaço. Então, alguns casos, né, algumas pessoas já tinham até um certo caminho andado, mas ficava, poxa, eu não estou pronta, ainda não assimilei, acho que eu não sei ainda. Então, a gente vai colocando barreiras, né? Não, É. a gente vai achando justificativa para falar que ainda não está pronto. E Sim. na verdade, se a gente não começa, a gente nunca vai ficar pronto, né? E aí Não. eu vários alunos que se tornaram professores, se formaram, mas deixaram o tempo passar e aí resolveram dar aula um ano depois e aí a mesma questão, e até maior, porque vai virando um monstro maior ainda, né? Vai virando uma bola de neve, que em um ano, imagina o quanto de medo e insegurança a gente vai acumulando em um ano, né? Vai ficando É maior. verdade. Vai ficando maior. Gente, aí quando começaram, tem que estudar tudo de novo. Aí é meio que é como se desse alguns passos atrás para poder avançar, né? Então acho que essa espera de ainda não tô pronta, ainda não tô pronta. Essa espera acaba aumentando o tamanho do monstro, né? Dessa insegurança, desse medo. Porque a gente, assim, no início, a gente não se sente pronto, né? É muito difícil a gente ter essa sensação de é isso, acabei o curso de formação, amanhã já tô pronto para começar. Não é É. exatamente, né? É gradual. E a gente aprende muito fazendo. A gente aprende muito fazendo. E na tentativa e no erro, a gente vai errar várias vezes, né? E estabelecer uma conexão com os alunos para ter um espaço de diálogo. Como é que foi a prática para você? O que que você achou? O que que você achou que não funcionou? Então, tendo essa troca, né? Por isso que às vezes é legal oferecer para amigos, para pessoas da família, até para o próprio marido, né? É, Uhum. de ir colocando isso para fora. Uma coisa que eu fazia era eu me gravava dando aula. Então, eu colocava o celular, dava uma aula e me gravava. Depois eu assistia sofrendo, porque nem sempre é fácil. É. E a gente ir avaliando, né? Como é que tá? Poxa, isso eu não gostei de como eu fiz. Acho que isso eu faria melhor. De ir se observando, né? Como é que está sendo feito. E assim, a melhor forma da gente aprender
é começar a fazer, na minha opinião, porque vai virando essa grande, esse vira uma coisa muito grande, né? E parece que é um É. obstáculo muito maior pra gente pular lá na frente. Então é que nem aquele esparadrapo que tá lá, a gente sabe que tem que puxar, a gente fica adiando, joga uma aguinha pra tentar. Uhum. Só o esparadrapo fora. Então, acho que começar e às vezes buscar amigos, pessoas que você se sinta à vontade, ou até uma turma mais reduzida, né? Duas pessoas, que seja algo que você se sinta mais à vontade para lidar, né? Algo mais gerenciável. E aí, buscando sempre esse diálogo, né? Essa conversa, o que você achou, como é que foi. E aliar isso então, esses três pilares, né? De buscar a essência, de buscar cada vez conhecer mais o yoga, se aprofundar, que não é o curso de formação que vai trazer tudo, né? A gente vai cada vez mais se aprofundando, conhecendo mais e cada vez mais integrando isso na nossa vivência, na nossa prática, na nossa vida, nos mais diversos aspectos. O yoga não é só aquela prática que a gente vai lá, 1 hora e meia, acabou, né? A gente vai cada vez mais tornando aquilo o nosso estilo de vida. Vai trazendo a filosofia, os princípios, os valores para a nossa forma de viver. Então, cada vez mais a gente integrando do que se trata exatamente o yoga e experimentando isso na nossa prática. Aí você falou da questão da disciplina, né? O quanto isso, né? Começar a criar um espaço fértil, uma atmosfera fértil para tornar aquilo o nosso dia a dia, né? Isso não é fácil também. Diversas vezes eu, no início, né? E acho que até demorei mais de 1 ano para, de fato, firmar a minha disciplina. Então, e era a tentativa e o erro. Ficava 1 mês firme, aí parava 3 semanas. Aí ficava 3 meses, aí parava 2 meses. Então, era algo que oscilava muito nos momentos iniciais. E aí é um momento assim de sentar, chega um momento que a gente chega no limite, né? O que eu tô fazendo? O que eu quero? O que é minha prioridade? Qual o espaço do yoga na minha vida, né? O quanto isso é algo que eu tô disposta a me dedicar e a viver. Porque às vezes é difícil, sim, a gente achar 1 hora e meia no dia. E muitas vezes, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente cria umas metas de tem que ser 1 hora e meia e se não for isso, não vou nem me preocupar. É porque não vou fazer. E aí, como você falou, né? Passa uma semana, Não foi. fez nada. Exatamente. Então, começar com algo mais... ok, a gente pode ter em mente, eu vou fazer uma prática de 1 hora. Se não der, 15 minutos que seja, né? 10 minutos. Então, às vezes, a gente é tão rígido com a gente, né? Eu preciso fazer assim e se não for assim, melhor nem fazer. Então, metas que são possíveis, né, da gente incorporar no nosso dia a dia. Porque se a gente coloca metas que a gente já sabe que tem 3 dias na semana que não vai dar. Então, deixa pra lá. Aí a gente já nem se preocupa mais em fazer, né? E vai ficando longe, já vai passando 1 semana, 2 semanas e vai se afastando. E eu sei que eu já fiz isso várias vezes. Entendi, vai ficando longe, aí do nada eu parava, calma aí, mas por quê? Se eu escolhi fazer isso, se eu quero viver isso, por que eu tô deixando passar tanto tempo? É. E acho que é muito da gente sentar e estabelecer as prioridades mesmo com a gente mesmo, né? O yoga é muito um compromisso que a gente faz com nós mesmos, primeiramente, acima de tudo, para depois a gente compartilhar. Então, outra coisa que aconteceu muito comigo era quando eu estava muito ocupada trabalhando nos cursos de formação, principalmente nos intensivos, que era dando aula de 6h30 da manhã às 8 horas da noite, eu abri a mão da minha prática. Não vou fazer a minha prática porque o dia todo tá cheio já, eu tô aqui compartilhando. Então, era o momento de que eu estava priorizando a prática dos meus alunos, compartilhar com os meus alunos e não priorizava a minha própria prática. E aí eu ficava, caramba, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? O que eu tô fazendo? Então foram vários questionamentos, sabe? E eu comecei a ser mais flexível comigo mesma. E foi aí que eu comecei a tomar esse movimento de tornar a minha prática algo que é diário e é inegociável. Virou escovar os dentes a partir do momento que eu consegui internalizar. E tem dias que minha prática vai ser 20 minutos, que é o que eu tenho. Tem dias que é 1 hora e meia, tem dias que são 2 horas, tem dias que é meia hora. E isso vai oscilar de acordo com a rotina, porque tudo bem também a gente adaptar a nossa prática à nossa rotina, né? Tem dias que são super ocupados, super cheios, tudo bem também, né? A gente não precisa se martirizar achando que a prática só é válida se for 1 hora. Então, é muito mais
sobre a consistência do que sobre o tempo que a gente está lá. É muito mais importante plantar essa sementinha, regar a sementinha todos os dias, do que uma vez aqui, outra ali, 1 hora e meia. Então, acho que criar essa consistência é mais importante. E que seja 10 minutos, 5 minutos. Acho que no momento inicial, se a gente se força a fazer muito tempo também, acaba se tornando cansativo e se tornando um obstáculo, né? De não querer fazer. Da mente estar resistindo aquele início, né? Então, o início mais lento e deixar que aumentar o tempo, aumentar até a frequência, seja algo gradual e progressivo, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto e aquilo, e se perde. A gente perde o objetivo, perde tudo, né? E vai se enfraquecendo, vai perdendo as raízes. Sem falar na cobrança. A gente teve um comentário, sem falar na cobrança, de ter que saber executar asanas mais avançados, como paradas de mão. Tenso. Exato. E tem essa ideia de professores têm que executar asanas avançados, né? Yoga avançado. Então, às vezes a gente começa a se cobrar e se comparar. Aquela professora faz parada de mão, faz Pincha Mayurasana, faz e eu não consigo. Então, às vezes a gente compara, isso que você estava falando, né? Você tem essas duas professoras que são uma inspiração para você, né? E às vezes é natural a gente acabar se comparando. Poxa, eu queria fazer isso que nem ela, eu queria ter essa forma de fazer isso também, queria isso, aquilo. E aí a gente vai se afastando da nossa realidade, né? Das nossas ferramentas. Então, eu também já me comparei muito. E às vezes acontece também, você fala, poxa, de vida a admiração, né? Eu admiro tanto que eu queria ter isso também. Queria conseguir fazer isso. Só que eu acho que é muito da gente trazer para esse caminho, né? De admirar e de ser uma inspiração, em vez de ser uma comparação. Porque a gente nunca vai ser igual a outra pessoa. A gente tem um outro caminho, uma outra jornada, outras ferramentas. Às vezes, o forte de uma professora é anatomia. Traz muitas questões de anatomia, e às vezes o seu forte é a questão energética. Então, a gente cada vez mais ir mergulhando na filosofia e percebendo quais são as ferramentas que a gente está dominando para ir trazendo aquilo, né? De uma forma autêntica, de uma forma muito nossa. Então, essa ideia da comparação acaba afastando a gente também da gente mesmo, que daí a gente fica querendo a ferramenta do outro. Então, eu quero fazer aquilo. E aí a gente busca nesse exemplo, né, dos asanas avançados. Eu quero ter aquele asana avançado. Mas é muito interessante a gente pensar também na nossa individualidade, na nossa própria anatomia. Tem posturas que, por conta da nossa anatomia, a gente talvez nunca consiga fazer. Tem posturas que eu sei que, por conta da minha anatomia, eu não vou fazer nessa vida. Não vai ser nessa vida. Tudo bem também. Tem diversas que são possíveis, né? E yoga não é asana avançado. Na verdade, né, a maneira que o yoga surge, lá na origem do Hatha Yoga, lá no século XI, entre século XI e XIII, né, que foi muito após o nascimento do yoga, de fato. Então, Hatha Yoga, nesse momento inicial, não tinha nem asanas em pé. Os asanas da origem são asanas todos sentados. Era para meditação. Então, essa ideia, né, dos asanas, com a ideia de avançado, que eu coloco entre aspas, né, o que é o asana avançado? Isso é muito recente, né, nessa trajetória do yoga. Esse foco nas posturas e em trazer quase que uma ideia de acrobacia, né, de ter que fazer muita flexibilidade, ter que ser muito forte. A gente vai construindo isso ao longo da prática, né, mas como uma consequência, e não necessariamente como um foco. Que é a yoga para fazer parada de mão. Então a gente acaba quando isso se torna o foco, a gente está saindo do objetivo do yoga, que não é exatamente a parte física, né? Muito além, a gente recebe os benefícios físicos, e eles são incríveis, importantíssimos, mas ultrapassa muito, né, a questão física. Então, como a Tainan estava falando, né? Essa pressão de ter que praticar asanas avançados é algo que muitas vezes fica no nosso caminho também. Não vou fazer parada, não sei fazer parada de mão, então para que eu estou fazendo isso, né? Então, eu acho que a prática, assim, uma forma que eu aprendi a praticar é que às vezes o simples é mais.
Então, vale muito mais a gente pausar num cachorro olhando para baixo, por exemplo, postura da criança, e respirar plenamente por 10 respirações. Assim, os benefícios que a gente ganha podem ser iguais ou maiores do que qualquer outra postura que é vista como avançada, né? Não é sobre isso. A gente vai extraindo aprendizado de todas as posturas têm um aprendizado, né? Não existe uma hierarquia entre posturas. Acho que muito essa ideia, né, de uma hierarquia. Ah, eu sou mais yogini se eu praticar postura do corvo. Então, acho que é importante a gente ir desconstruindo essa ideia de hierarquia entre as posturas. Porque não existe isso, né? Tem os grupos de posturas e cada um deles traz uma função, mas não de forma hierárquica. Exatamente, porque senão acaba reduzindo tudo ao asana. Às vezes fico pensando que esse foco todo acaba deixando alguns pontos importantes do yoga como um todo. Exato, a gente vai perdendo o objetivo do yoga, que é cada vez a gente é um caminho de autoconhecimento. Cada vez mais a gente ir se conhecendo e percebendo os obstáculos da nossa mente, percebendo, desvendando essa engrenagem da nossa mente, né? Que diz muito sobre o que está acontecendo com a gente em geral. Você estava até comentando, né, Kelly, que você fazendo a sua prática pessoal, às vezes você não consegue fazer, fica frustrada e desiste. Ah, não vou fazer. E é muito interessante ver o como e tomar esse espaço da prática pessoal como um laboratório da gente se conhecer melhor, né? Que muitas vezes é exatamente a mesma coisa que você faz quando aparece algum desafio na vida, né? Poxa, apareceu uma coisa, um desafio muito grande. Ah, não quero não, vou fazer outra coisa. Verdade. É, esse espaço do tapetinho é muito interessante da gente se observar, da gente tentar acessar esse olhar neutro sobre a nossa própria mente, né? Sobre a própria maneira que nossa psicologia funciona. Então, assumir esse lugar de prática como lugar de se observar, né? Acolher tudo que aparece. Acolher a frustração, a raiva, a tristeza, tudo que aparece, porque tudo é parte da gente, né? Então, cada vez mais a gente vai se observando, se conhecendo. E não é sobre fazer posturas avançadas, né? E pode ser muito divertido, né? Não estou diminuindo essas posturas também, porque pode ser muito legal para trabalhar disciplina, para trabalhar o foco, para a gente se sentir desafiada. Às vezes é legal ter um norte, né? Quero chegar ali para eu trabalhar minha disciplina, para trabalhar esse fogo interno, né? O tapas, o fogo da transformação, mas com qual finalidade? É importante a gente saber qual é a finalidade quando a gente quer chegar nessas posturas, né? É só pelo fato de estar praticando elas, é por si, é um foco em si mesmo, né? É por questão de ego, quero alimentar o meu ego por poder tirar uma foto minha lá pleníssima numa postura, na postura do corvo. Então a gente se questionar, né? Qual o objetivo de querer chegar nessas posturas? Elas são divertidas, sim, tem esse brincar também que a gente pode trazer para essas posturas, né? Mas sem a gente se afastar da nossa essência, exatamente. Muito legal buscar inspiração, mas sempre trazer a nossa própria essência na prática. Exato, na nossa prática e também na forma como a gente compartilha, né? A gente buscando, quanto mais a gente conhece a nossa prática e explora a nossa prática, mais ferramentas também a gente vai ter para compartilhar. Porque eu acho que é muito importante também, como você estava falando, né? Você apresentou a prática lá do seu curso de formação, de experimentar no próprio corpo. Essa prática funciona. Como que eu me sinto com essa prática? Eu me sinto equilibrada no final da prática? A gente é o nosso laboratório, a gente é a nossa primeira cobaia, né? Porque quando a gente está lidando com nossos alunos, quando a gente está oferecendo, compartilhando a prática, a gente está lidando com outros seres, a gente está lidando com energia vital, com prana de outros seres, né? Então, é uma responsabilidade grande. A gente tem essa obrigação de cuidado, o dever de cuidado, né? Então, é importante a gente ter o nosso momento na nossa prática, a nossa prática pessoal, que é nossa, porque às vezes a gente está fazendo a nossa prática pessoal com a cabeça de professora, né? Nossa, que legal, vou usar isso na prática. Isso aqui acho que aquele aluno vai gostar. Então, às vezes é difícil a gente separar a nossa prática pessoal da prática que a gente está fazendo para os nossos alunos. E é importante também a gente diferenciar, né? Senão a gente está sempre com a mente professor, professora. E é importante a gente ter o yoga como a gente se nutrir, né? Mas, além disso, antes de oferecer, de compartilhar a prática, experimentar. Sentir como essa prática impacta em você, nos diversos invólucros, né? Nos 5 coxas do ser. Como que isso está reverberando antes de compartilhar, né? E só o fato de você estar experimentando vai trazer também mais segurança
na hora de compartilhar. Porque não vai ser uma novidade, né? Não vai ser olhar no papel e repetir. Vai ser algo que já foi incorporado, digamos assim. O seu corpo já passou por aquele processo. E aí vai trazer mais segurança também na hora de compartilhar. Então, é uma jornada, assim, que tem diversos fatores, né? Cada vez mais a gente se aprofundar na essência para trazer essa segurança da teoria. A gente mergulhar na teoria para a gente viver essa teoria, para se sentir recheado, né? Para não ser algo que li do livro, Ctrl+C, Ctrl+V. Li aqui, estou colando aqui na prática. Então é aquilo de, ai, agora eu entendo isso, agora eu estou cultivando a minha própria sabedoria para trazer para os alunos, né? E essa prática, e às vezes a insegurança, às vezes a gente já tem, né? Já está sentindo que está trazendo, está incorporando, aprendendo a essência, e a gente vai passar uma vida, né, se aprofundando, porque é infinito o conhecimento. Então, às vezes a gente fala, eu só vou começar quando eu souber isso, isso e isso. E tudo bem a gente ir começando a compartilhar e ir consolidando o conhecimento. Isso acontece constantemente. Cada momento da vida a gente vai perceber que entendeu de uma forma mais profunda, de uma forma diferente. Então, fazer os dois juntos também não é um problema, que às vezes a gente fica esperando, né? Vou esperar, vai colocando o quando. Quando isso acontecer, aí eu vou. Quando isso? Então, a gente vai colocando os quandos e aí quando que chega, né? E aí a ideia do monstro vai crescendo lá no armário, né? A gente vai empurrando a porta. Fica aí, fica aí. Então, acho que fazer também, começar a fazer, mas fazer a partir de uma prática consolidada, né? De começar a trabalhar a disciplina também, porque a gente quer que os nossos alunos voltem para a nossa aula. A gente quer que eles se mantenham regulares. E aí, se a gente vê que os alunos não estão voltando, aí a gente fica chateada. Por que eles não estão voltando? Aí a gente vê que a gente não está voltando para o nosso tapetinho também, aí tudo está fazendo sentido, né? Se eu não estou comprometida com a minha prática, como é que eu quero que meus alunos fiquem comprometidos com a prática deles? Então, acho que é hora da gente voltar para a gente, né? De a gente olha para fora, mas sempre olhando para a gente, qual é o meu trabalho interno, né? O que eu estou fazendo? Vamos ver comentários. Exatamente isso. Sempre estamos na busca de sentir. Exato. É o primeiro passo sempre, né? O trabalho interno é o primeiro ponto. A gente está compartilhando algo que a gente está consolidando, algo que a gente sentiu, que a gente vivenciou. Então, compartilhar do yoga parte de uma vivência. Não existe no yoga o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Li ali, estou repetindo. Isso é vazio, é muito da nossa sabedoria que a gente está construindo. Todos os angas não são importantes. Para o último e primordial anga Samyama. Então, o Samyama, né, é mais do que o anga. O anga são os membros, né, os 8 passos do caminho de Patanjali. Os 3 últimos, que é o Samyama, representam a parte mais importante. Então é isso, né? O asana acaba recebendo uma importância muito grande. E muitas vezes a prática não tem os últimos passos, né? Não tem o momento da meditação. E é essencial a prática ter a meditação. Senão a gente está parando no meio do caminho, né? É como se a gente estivesse querendo chegar num lugar, mas a gente parou, tá querendo ir para um lugar que fica 5 quilômetros no meio do caminho, tinha uma padaria. Parou ali para tomar um cafezinho, sentou e tá querendo chegar lá daqui 5 quilômetros. Não vai chegar. Se sentou na padaria para tomar um cafezinho, não vai chegar nunca, né? Então, assim, só praticar asanas, os 5 quilômetros nunca vão chegar. Vai ficar sempre lá longe. A gente vai ficar lá sempre na padaria. Vai pedir um sonho, vai pedir, né, um pãozinho quente, outro café. Então, vai ficar lá. E aí é isso, né? Aí fica naquela busca de asanas. Aí pede o sonho, aí pede bolo, aí vai buscando asanas mais avançados porque parou, tá dentro daquela limitação que não tem para onde expandir, e aí vai expandir na forma de busca de asanas mais avançados. Então, essa importância do Samyama, né, desses 3 últimos passos, né, do caminho de Patanjali, que ele trouxe, ele estruturou uma forma de viver o yoga de uma forma bem simples, né, bem direta. Simples assim, no sentido da estrutura, porque não é simples a gente viver todos eles, né? Simples no sentido de, olha, temos um passo a passo estabelecido aqui. Então, esses 3 últimos são fundamentais, a gente se aprofundar na prática de meditação. Uma prática sem meditação
é parar no meio do caminho, né? Então, até uma coisa que eu digo para os meus alunos, se não conseguir, se tiver com pouco tempo, tenho 10 minutos hoje, às vezes acontece, hoje eu só tenho 10 minutos e é isso. Faça pranayama e meditação. 5 minutos de pranayama, 5 minutos de meditação, e essa é a sua prática hoje. Então, mais importante até que os asanas é a gente partir para esses estados meditativos, né? Os estágios meditativos que são esses 3 últimos angas, né? É a concentração, dharana, dhyana, meditação, e o último, samadhi, caminhar, trilhar esse caminho. Então, essa parte do... É claro, assim, os asanas são muito importantes, né? Porque a gente está começando a movimentar a energia, para a gente estar preparando o corpo para se sentar de forma confortável e firme. O Inspiração que Patanjali fala sobre os asanas, para poder meditar sem o corpo se tornar uma distração. Os asanas são muito importantes, mas nesse momento, se tiver que priorizar, porque tem pouquíssimo tempo no dia, eu sempre priorizaria a prática de pranayama e meditação. Então, isso é extremamente importante. A preparação do corpo como um todo, do senso ao sutil, preparando para a meditação. Exatamente, uma preparação para a meditação. A gente só aprende fazendo, começar com medo mesmo. Quanto mais ensinamos, mais aprendemos. E só aprendemos com a prática, exato. E como terminar a prática de asana e não ir para o shavasana. Isso existe, isso eu nunca vi, terminar a prática e não ir para o shavasana, mas deve existir, tem de um tudo, né? A gente vê de tudo. O shavasana é o momento da gente integrar tudo que a gente fez, né? De ter esse momento de silenciar, de entrar em contato com nossa essência, com a essência pura, né? Com a consciência pura. Então, o shavasana é extremamente importante. E um shavasana que tenha uma substância, digamos assim, né? Fazer shavasana de 2 minutos é o momento que a gente está se ajeitando ainda, 2 minutos, né? Então, o shavasana, se é uma prática de meia hora, um shavasana de no mínimo 5 minutos, no mínimo, se é uma prática de 1 hora, 8 a 10 minutos no mínimo. Então, o shavasana também é muito importante. E como Lucimar estava dizendo, a gente aprende muito fazendo. Quando a gente está compartilhando, aí também que a gente tem muitos insights do quanto a gente sabe. Que muitas vezes a gente está lá dentro da nossa mente. Isso eu sei, isso eu sei. Aí quando a gente começa a colocar em palavras, né, usar a comunicação verbal para passar essa mensagem, a gente vê que às vezes está faltando umas ligações nas ideias. Então, quando a gente está compartilhando, é um momento incrível para a gente perceber o quanto a gente sabe de fato. E aí vão surgindo situações que talvez a gente nunca tinha parado para pensar. Então, e aí a gente vai cada vez mais agregando conhecimento. Então, usar mais do que ver como um grande obstáculo, né? Começar a dar aula, caramba. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar pronto, né? Tem que estar pronta para começar a dar aula. E encarar mais como um lugar de experimentação. Eu tô aqui para aprender também. Então, acho que é muito importante, nós como professores, a gente está sempre nesse lugar de humildade. Eu não sei tudo. Eu tô aqui para aprender também. E eu aprendo tanto com os meus alunos, eu aprendo com eles o tanto que eles aprendem comigo. Acho que é sempre uma troca muito linda, sabe? Acho que isso é muito legal. A gente se colocar nesse lugar de estamos aqui aprendendo todos juntos, né? E muitas coisas, às vezes os alunos perguntam, a gente não vai saber. E tudo bem, olha, isso eu não sei, mas aula que vem eu vou buscar saber, aula que vem eu trago. Às vezes a gente acha que tem que estar tão pronto que isso vai aumentando a insegurança, né? O medo de, putz, eu não vou saber responder isso. E aí? Aí vai parecer, aí os alunos não vão confiar em mim, vai parecer que eu não sei nada, vai parecer que eu não estudei, vai parecer que eu não tô... Aí a gente já vai assumindo um monte de coisa mentalmente, né? Então acho que é muito legal ser muito transparente, né? Ser muito aberto. Estou aqui, né? Quero compartilhar essa prática, me identifico muito, ser muito sincera enquanto professora, né? E vocês são meus primeiros alunos, talvez até compartilhar isso é muito legal, né? E estamos aqui compartilhando esse momento especial. Fiquem à vontade para falar o que está funcionando para vocês, o que não está. Então, a gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade também é legal, vamos caminhar juntos, sabe? Porque a gente acha que a gente tem que estar lá num pedestal e tá fazendo... como é que é o nome? Fazendo uma palestra, né? Tem que estar lá incrível, já prontíssima. E não precisa, né? Não precisa ter esse lugar de pedestal enquanto professor. Eu acho que é legal, inclusive, a gente quebrar e humanizar esse lugar de
somos professores, professoras, mas também tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que são obstáculos, são dificuldades na nossa jornada pessoal. E isso humaniza, né? As pessoas se identificam com gente como a gente, né? Estamos aqui juntos, né? Estamos aqui tentando. Tem dias que vão ser dias mais difíceis, tem dias que vai fluir melhor. Então, acho que é muito legal trazer esse lugar de transparência, de abertura, de humildade enquanto professores, professoras, para ser uma construção com os alunos, né? Isso até torna a conexão mais firme, mais profunda, porque é um espaço de somos humanos e estamos aqui, né? Às vezes a gente foca tanto na ideia de quero ser essa professora de yoga, que a gente esquece que tem os alunos e são pessoas e tem as conexões humanas. Então estamos todos ali para se conectar, né? Todos têm esse interesse em comum do yoga, de buscar. Muitas vezes as pessoas começam com motivos diferentes, né? Às vezes bem-estar, pode ser qualquer motivo, né? Questões físicas, pode ser dor na coluna, pode ser para começar a meditar. Então pode ser tantas motivações diferentes e a gente ir acolhendo cada uma e guiando, né? Quem tiver interessado em se aprofundar na prática espiritual, que é o yoga, né? Essa essência profunda que traz o yoga. Então, é uma jornada de explorar, da gente ir desbravando mesmo, né? A gente não precisa se comparar a X ou Y, às vezes vem, né? E a gente tem que falar, olha, não precisa. A gente tem que se falar, né? Calma, não é bem assim. Eu sou boa nisso, nisso, nisso. Isso eu preciso melhorar. Mas tudo bem, é a minha jornada, é o meu caminho. E a gente vai buscando as ferramentas que a gente acha que pode ser melhor, que pode melhorar, aprimorar nosso conhecimento. Então, acho que é muito importante se acolher, né? Porque as cobranças que a gente vai se colocando podem colocar a gente mais para baixo do que abrir espaço para a gente crescer. E a gente, às vezes, vai podando o nosso próprio crescimento, né? Então, começar devagarzinho, né? E essas professoras que você gosta, né? Provavelmente elas já estão fazendo isso há muito tempo. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que no primeiro mês, como professora, a gente já quer ser igual aquela professora que está há 15 anos, 10 anos guiando para. Eu imagino tanto que essas pessoas já caminharam, né? O tanto que foram lá no erro e no acerto, montando a sua mochila de ferramentas. Então, é importante a gente, de novo, né? Cultivar essa humildade de tô caminhando, tô coletando minhas ferramentas ao longo da jornada e a gente vai crescendo com o tempo. E aí chega um momento que você olha para trás e fala, caramba, olha quanto de coisas que eu já fiz, né? E fui fazendo. E aí que a gente repara o quanto a gente já cresceu, o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente está se aprofundando na nossa prática e no compartilhar. Então, é muito da gente ir acolhendo cada passinho da jornada. Todas são muito importantes, né? Como adequar um momento de meditação com dias mega intensos? Inúmeras reuniões, celular e e-mail bombando. Ah, entendo também. Então, como eu estava dizendo até com a Kelly mais cedo, eu acho que estabelecer metas que são possíveis. Porque ter essa ideia, eu quero começar a meditar e tem que ser meia hora por dia. Se não for meia hora, eu não vou fazer. Então, ter esse momento de... Eu gosto muito de meditar. Eu tento meditar quando acordo e antes de dormir, né? Nem sempre dá. Mas eu tento muito priorizar essa da manhã. Porque é quando tá tudo mais em silêncio. O mundo ainda não tá... A gente ainda não ficou vendo notificações de celular, não recebeu ligação de chefe, enfim, vida, né, acontecendo. Então, esse momento que a gente acorda, que tá tudo mais lentinho, é um momento muito propício para meditação. E que seja 5 minutos, né? Se o dia tá cheio, 5 minutos de pausar, de respirar, de recolher, né? De ter esse recolhimento da atenção, já faz uma diferença, né? E com o tempo isso pode aumentar gradativamente. Então, nos dias mais apertados, antes 5, 10 minutinhos do que não fazer, né? Então, ter esse momento de desligar a notificação, né? Desligar e-mail. E se não der de manhã, também não tem problema, né? Se der à tarde, se der antes de dormir, o momento que der, é ótimo, porque tem isso também, né? Às vezes a gente coloca essa meta. Vou meditar quando eu acordar. Aí acorda, aí perdeu o horário, aí já tem que fazer café, e tem criança, e aí pronto, né? Aí fala, hoje não deu. Não deu de manhã, então deixa para amanhã. Deixa para semana que vem, deixa para segunda-feira. E então, se der no finalzinho da tarde, 5 minutinhos, é isso. É isso. Então, a gente diminuir nossa pressão também, essa autopressão, autocobrança também é muito importante, né?
se desafiar é abertura para o crescimento. É, é, é confortável ficar naquele lugar, né, que a gente está acostumado, a zona de conforto. É acolhedora, né, digamos assim. Só que às vezes a gente fica acostumado em ficar numa zona que não é exatamente o que vai fazer a gente crescer, né? Gera um certo desconforto a gente ficar na zona de conforto. Então, a gente tem que dar um passinho, né? E pode ser um passinho pequenininho. Não precisa ser logo aquela sair já correndo uma maratona. A gente pode começar caminhando 5 minutinhos por dia, né? Um passo, um ritmo que seja possível pra gente, sustentável. Tô falando pra caramba, Kelly, fica à vontade para perguntar, pra fazer Não, comentário. inclusive uma das minhas professoras estão aqui, a Lucimar. Máximo! É, Mas, ela fez até acompanhamento comigo na minha jornada aí, que eu fiz o vídeo, tudo. Mas aí, engraçado que no dia que eu fiz o vídeo, travou, deu tudo errado. Foi uma loucura. Aí eu sempre começo a pensar, "Ai, meu Deus, tá vendo? Não é pra ser." Eu já começo, sabe, aquele negativismo já chega e domina, sabe? E é engraçado essas coisas quando acontecem, né? Porque isso vai. Parece que, assim, conforme você. A sua insegurança, ela te domina muito rápido, muito mais do que, assim, não, eu tô confiante, vai acontecer. E a Lucimar sabe quanto eu corri dela de apresentar esse vídeo. Ai, meu Deus. Mas eu acho que tudo que você tá falando, assim, tem muito sentido, sabe? De você ir devagar, de você não precisa fazer uma prática de 1 hora e tentar fazer tudo, ou você. O que eu falo assim, de comparar com elas é porque eu falo assim, elas são minhas inspirações, né, mesmo? Mas a tá, gente acaba se comparando. Poxa, nossa, a gente quer tudo o mais rápido, né? Mas também, cadê sua dedicação na hora, né? Ali, porque o que você fez para alcançar aquilo tudo? Então, eu sou muito consciente, assim, de várias coisas, mas o que eu falo, abrir mão, você ir lá e fazer tudo devagar. Eu acho que tudo depende, assim, da sua sequência. Vamos começar, assim, tipo assim, vamos fazer, igual você falou, vamos fazer 20 minutinhos, mas vamos fazer, entendeu? Não deixar de fazer. E apesar de você estar ali naquela prática que é online, mas assim, não é ao vivo. Então você sabe que você pode pular algumas coisas. E eu me peguei várias vezes fazendo isso, sabe? Eu falo, meu Deus. E aí eu acabo me frustrando. Eu falo, meu Deus, por que que eu fiz isso? Não, vou voltar. Aí eu falo, vou voltar nada, ninguém tá vendo. E sou eu mesma que tenho que ver, sabe? É muito louco, né? A gente mesmo se sabota, muitas sim, vezes. sim, Mas é mais ou menos isso, assim, que eu penso que acho que fez todo sentido e você falou, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Vai devagar, se respeita, só não deixa de fazer. Tem a sua disciplina. Disciplina é tudo, eu acho que nesse caminho que a gente quer trilhar, né? Quando a gente, como eu falei, eu gosto, uma coisa que eu amo yoga, assim, melhorou muito a minha vida, melhorou até minha segurança, que eu falo, sou insegura, não posso deixar de falar que isso que eu falo assim, é uma das minhas fraquezas, né, que a gente tem que admitir que a gente tem, mas, nossa, melhorei muito, muito, até o meu marido fala que eu choro menos, depois que comecei a fazer, né, praticar. Então, é uma coisa que eu quero para minha vida inteira. Então, por isso que me deu despertar de como me fez bem eu poder repassar isso, sabe? Foi, acho que, o principal, assim, gatilho para mim. E eu acho que tudo que você fala, que eu tô acompanhando a Masterclass, né? E aí você fala do Hatha Yoga, do Vinyasa, aí eu falo, não, eu quero fazer Hatha Yoga, eu quero ser professora de Hatha Yoga. Mas tudo se complementa tanto, né? Que eu acho que, lógico, que tem a sua base, né? Ah, eu quero ser uma instrutora de Hatha Yoga, mas eu acho que tudo tem a sua complementação, assim, igual você falou da saudação, começar com a saudação da lua e depois e o sol. Eu falo, nossa, tem tudo muito sentido, assim, que às vezes a gente acaba pulando etapas que a gente nem sabe, né? uhum, Acho que é isso. exatamente. E enquanto você estava falando, eu lembrei da própria Gita, né? Que quando tá a Gita, Bhagavad Gita, né? Começa, tá falando a obra toda, é esse diálogo entre Krishna e Arjuna, e tem uma guerra prestes a começar
estão lá no campo de batalha, né, Kurukshetra, a guerra tá para começar e tudo foi acontecendo, se escalando para essa guerra inevitável acontecer. E aí chegou lá, já estão um exército de frente para o outro. Aí chega Arjuna, né, que era um grande guerreiro dos Pandavas. Chega Arjuna, fala para Krishna: eu não vou mais lutar, não. E a gente sabe, né? A gente sabe que a gente tem que fazer, a gente sabe que está ali na nossa frente. E aí os medos, as inseguranças, os questionamentos vão tomando conta da nossa mente, né? E vão nublando o nosso discernimento. E a gente fala: quero fugir, quero ir embora, isso aqui não é pra mim, não. Então, muitas vezes, a gente vai deixando os obstáculos irem tomando conta da gente e diminuindo a gente, né? E aí, às vezes, a gente vai para outro lado. Então, é como você falou, né? Ah, não consegui, então acho que não é para mim. Então, acho que não é o momento, ou não é isso. E aí a gente vai para outro canto, né? Porque acha que não é isso. Então, muitas vezes, o nosso trabalho, né? O nosso Dharma é enfrentar justamente esses grandes obstáculos, né? E são eles que vão trazer um desenvolvimento maior, né? Uma evolução. Então, é muito importante a gente ter essa coragem, ir construindo também com a nossa prática sendo essa base da gente ir aumentando a nossa coragem com a gente mesmo de enfrentar essas batalhas, né? Tanto é que Arjuna, eles passam toda a Gita tendo essas conversas profundas, né, sobre os nossos questionamentos da condição humana, para no final acaba a Gita e a guerra se inicia. Mas Arjuna estava lá numa crise imensa. Por quê? Qual o sentido disso? O que eu estou fazendo aqui? E não queria, não quero. Minha família está lá do outro lado. Eu não vou lutar. E a guerra estava todo mundo lá, já prontinho. E dá vontade de fugir mesmo, né? Dá vontade de, não, acho que não é para mim. A gente se justifica, né? Não, não é para mim, então. Aí, se a gente recebe um não, ah, não, não é para mim. Se recebe uma crítica, ah, acho que não é para mim, então, vou desistir, é outra coisa. Então, a gente se fortalecendo, né? Para a gente saber acolher, entender o ensinamento que isso traz, para a gente conseguir seguir, né? O combate é inevitável, exatamente. E é isso, né? Tem vezes que a gente tem que encarar os obstáculos maiores da melhor maneira possível. E não é fácil, não é fácil. Por isso que a gente tem que estar lá na disciplina todo dia, no nosso tapetinho, se conhecendo, se acolhendo. Porque não é fácil, é exatamente isso, não é fácil. E já tá dando a nossa hora, passou tão rápido, Kelly. Nossa, passou muito rápido. Parece que tô aqui 10 minutos só. Uhum. Essa sensação. Você quer comentar algo antes da gente. Ah, então, né, igual eu falei, eu até pensei assim que eu falei, ai meu Deus, vão ser vários questionamentos que a Vivian vai me falar, vai me perguntar. Eu tava super pensando, né? Mas foi muito bom, assim, porque eu tô acompanhando a Masterclass, né? Tô na segunda aula, né? E eu acho que a gente sempre precisa desse incentivo. Eu acho que é muito importante, sabe? Igual eu falo, tem a minha professora Lucimar, tem professoras aqui que eu gosto muito, que assim, que eu me inspiro. Mas eu sempre estou buscando algo para a gente se fortalecer, para a gente ter essa, assim, uma base mesmo, né? E eu acho muito legal esse trabalho, o seu trabalho, assim, esse incentivo que você dá para quem igual está se formando, já é formado, porque nós somos seres humanos, né? E a gente precisa sempre de algum auxílio, algum empurrãozinho que acho que vai fazer toda a diferença. Foi muito bom, muito gostoso. Foi um Bom, prazer ter você aqui, Kelly. Muita, muita, muita boa sorte no seu caminho. Que você obrigada. comece a compartilhar o yoga da mesma forma que você recebeu esses benefícios, que você possa compartilhar e espalhar, né, a sementinha do yoga. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E Ai, muito obrigada, obrigada. agradeço muito a participação. Obrigada a todos que estão aqui presentes também nos comentários. Foi ótimo. Até a próxima. Tenham um ótimo dia. Namastê. Namastê. Obrigada. Tchau, Beijo. Tchau.